A WrestleMania está chegando e nós estamos ansiosos para saber quais vão ser as surpresas e os resultados que a WWE irá preparar para nós. Mas antes do show começar, eu tenho certeza que vocês ainda têm algumas perguntas nas suas cabeças para saber de algumas coisas que podem vir a acontecer ou que já aconteceram. Então, por conta disso, nós vamos fazer uma edição especial do Notícias da Luta Livre, onde nós vamos responder a 10 perguntas para que vocês possam saber de algumas coisas interessantes antes do Show dos Imortais começar. Então vem com a gente para essa edição especial do Notícias da Luta Livre. Mas antes, não deixe de fazer aquelas coisas que vão ajudar a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Mas acima de tudo, assiste nossos vídeos do começo ao fim, para ajudar o nosso canal a continuar sendo divulgado pelo YouTube e a gente consiga o nosso objetivo de ser um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. E agora fica com Notícias da Luta Livre, volume 5. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E nós estamos a apenas 2 dias da WrestleMania 41. E eu tenho certeza que você tem algumas perguntas a respeito do show ou talvez esteja interessado em algumas notícias que rolaram aí nos últimos dias. E eu tô aqui para te ajudar a responder algumas dessas perguntas e matar alguma das curiosidades que vocês têm. E a primeira pergunta que todo mundo está se fazendo é: o The Rock vai participar da WrestleMania? Porque assim, ele apareceu lá atrás, fez com que o John Cena vendesse a sua alma para ele lá na Elimination Chamber, e depois daquele dia o The Rock não apareceu. Ele simplesmente não apareceu em nenhum momento para estimular essa história do John Cena com Cody Rhodes. E aí a pergunta é: o The Rock vai participar? Sim. O The Rock vai participar da WrestleMania e ele inclusive já está na cidade, ele já está em Las Vegas. E a pergunta é: em que luta que ele vai se envolver? Existem duas teorias. Não só ele provavelmente vai se envolver na luta do John Cena com o Rhodes, mas existem duas teorias de que o The Rock pode acabar se envolvendo tanto na luta do Jey Uso quanto na luta de ameaça tripla do sábado entre Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns. E aí as teorias são sempre de que o The Rock conseguiria mais gente para o seu grupo para formar a nova autoridade. E aí se fala de ele ajudar o Jey Uso a se tornar campeão ou de ele ajudar o Seth Rollins a vencer a luta de ameaça tripla. A gente não sabe, a WWE ela gosta de esconder os seus segredos, a gente não tem muita ideia das histórias por antecedência nos últimos tempos, então vai ser interessante ver como é que o The Rock vai participar. Uma outra pergunta que vocês podem estar se fazendo é: o Stone Cold vai participar? Sim, ele vai participar, já está confirmado há algumas semanas que o Stone Cold vai aparecer na WrestleMania, e as casas de apostas já estão dizendo que há uma enorme probabilidade de ele entrar para dar um Stone Cold Stunner no The Rock, o que é já tradicionalíssimo, né? Todo mundo sabe que o The Rock adora dar um oversell no Stone Cold Stunner, porque ele diz que ele faz isso para poder fazer o Stone Cold se escangalhar de rir e quebrar a persona sempre séria dele. Então vai ser interessante ver como é que o Stone Cold vai participar. Pode ser que ele venha para defender o Cody Rhodes de uma ação do The Rock. Todo mundo achava que ele iria vir no ano passado, mas acabou que entrou o Undertaker. Então vamos ver como é que vai ser a participação do Stone Cold esse ano. A terceira pergunta que vocês podem estar se fazendo é com relação à luta da Charlotte Flair com a Tiffany Stratton. Existe alguma possibilidade dessa luta dar ruim e essas duas começarem a se estapear a Vera no ringue? Olha, possibilidade sempre existe. A gente sabe que a Charlotte Flair é uma pessoa problemática. Ela na luta que ela se empombou lá com a Nia Jax, teve um momento que a Nia Jax tentou levantar ela e a Charlotte utilizou uma defesa, o que impediu que a Nia conseguisse levantar ela. Então pode acontecer da Charlotte fazer peso morto e acabar esculhambando com a luta, tentando prejudicar a Tiffany. Sempre há essa possibilidade. Mas sinceramente eu acho que a grana vai falar mais alto, o status na companhia vai falar mais alto, e eu não vejo muitas possibilidades dessas duas se engalfinharem no ringue, a Vera, ainda mais no Show dos Imortais na WrestleMania. Mas, sabe como é? A gente sabe que na luta livre às vezes pode dar ruim, então vamos ver. Com certeza essa é uma das lutas que a gente tem mais falado e comentado nesses últimos tempos. O quarto é: qual será o tempo dos shows? Essa pode ser também uma pergunta sua para você começar a se programar. Bom, as informações que a gente tem é que o show ele vai durar cada dia 9 horas no total.
sendo que o show principal, a parte principal do show, deve durar por volta de 4 horas e meia nos 2 dias. Isso significa que aqui no Brasil a parte principal do show vai começar às 8 da noite e o show irá terminar no sábado e no domingo à meia-noite e meia. Então, considerando que a gente está no feriado de Páscoa, vai ter feriado de Tiradentes na segunda-feira, eu acho que a gente está tranquilo esse ano e a gente vai conseguir ver a WrestleMania de boa, sem culpa de ter que acordar cedo na segunda-feira, mas saiba que vai ter essa situação, então você vai ter que se programar para dormir um pouquinho mais tarde. Mas a gente tem que pensar que não é nada tão ruim que pudesse ser pior. A gente podia estar morando na Inglaterra e assistindo o show de madrugada, que é o que os caras fazem lá. Então, com certeza, a gente está numa situação muito melhor do que eles. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é o seguinte: se você estiver pesquisando na internet e ficar vendo as notícias, você sabe que tem 7 lutas já fechadas para o sábado e 6 lutas fechadas para o domingo. E vocês podem estar se perguntando se alguma luta pode ser adicionada ao show. Existem 3 possibilidades reais de lutas serem adicionadas à WrestleMania. A primeira é a luta do Randy Orton, né? Isso já está muito claro, o Randy Orton vai ter uma luta na WrestleMania, a gente só não sabe contra quem. É bem possível que esse seja definido amanhã, sexta-feira, durante o SmackDown. Mas pode acontecer de não ser definido, o Randy Orton ir pro ringue no show no domingo e descobrir no domingo quem vai enfrentar ele, no susto, no supetão. Aliás, pode até acontecer no sábado também. Se isso acontecer no sábado, é uma certeza que eles vão botar uma outra luta no domingo. Se eles botarem o Randy Orton no domingo, é possível que eles fiquem com 7 lutas para cada lado, para cada dia, e fique equilibrado. Mas o mais certo é que o Randy Orton vai lutar na WrestleMania, a gente só não sabe contra quem. Tá? Então é um detalhe importante. Um outro detalhe é que pode ter a luta de duplas do SmackDown. Muita gente tem reclamado do fato das duplas do SmackDown não terem sido adicionadas à WrestleMania. Muita gente estava achando, inclusive eu, que eles iriam fazer uma luta de escadas com as 5 duplas envolvidas. E agora tem uma sexta, que é o Melodon Miz, o The Miz e o Carmelo Hayes. Então, nesse cenário que você tem 6 duplas, uma divisão muito forte do cenário de duplas do SmackDown, todo mundo imaginava que essas 6 duplas, por não estarem conseguindo se entender, iriam para a WrestleMania e iriam fazer uma luta de escadas, ou, no mínimo, uma luta de 6 fatais, de repente de eliminação, ou uma gauntlet, qualquer coisa. Mas a surpresa foi que eles marcaram uma luta do Street Profits contra o Machine Guns para o SmackDown na sexta-feira, antes da WrestleMania. E assim, eu tenho uma esperança de que essa luta termine em desclassificação, todas as lutas se engalfinhem no ringue e o Nick Aldis resolva adicionar de supetão uma luta de múltiplas duplas no domingo ou no sábado, a depender de quando o Randy Orton lutar, valorizando efetivamente essas duplas. Existe um clamor na internet por isso, então vai ser interessante ver se eles serão adicionados à WrestleMania. Eu acho que pelo que essas duplas trabalharam durante esse ano, eu acho que seria muito legal, muito válido que eles estivessem na WrestleMania. E uma terceira possibilidade, um pouco mais remota, é a Chelsea Green aparecer para poder defender o seu cinturão dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, seria uma luta chutada do nada, porque não tem nem uma pessoa assim disponível, interessante para enfrentar, a não ser a Zelina Vega. E eu não acho que eles botariam Chelsea Green e Zelina Vega na WrestleMania. Eu acho que no máximo que eles poderiam fazer seria botar essa luta na sexta-feira. Mas se eles quiserem muito capitalizar na persona da Chelsea Green, que é uma das personas mais overs na WWE, mais hypadas na WWE hoje em dia, pode acontecer de o Nick Aldis na sexta-feira agendar uma luta de supetão na WrestleMania, ou até mesmo acontecer de na própria WrestleMania mandarem a Chelsea Green pro ringue para lutar com a Zelina Vega. E aí, meu amigo, o resultado da luta a gente não tem o que saber. A verdade é que a persona da Chelsea Green, ela tá sempre fugindo da luta contra a Zelina Vega. Então seria o momento perfeito de ela finalmente ter essa luta na WrestleMania e mostrar que ela sabe lutar, que a gente sabe que ela tem talento e ela sabe lutar, apenas a persona dela tá fugindo da raia. Agora, fugindo da raia da Zelina Vega, sinceramente eu não sei porquê, porque é um cotoco de gente, nem luta tão bem. Eu sei que o veneno correu aqui, mas a verdade é essa. Então, vamos ver se ela terá essa oportunidade. Bom, a sexta pergunta que vocês podem estar se fazendo é sobre estreias na WrestleMania. A gente sabe que a WWE tem 2 lutadores que estão para entrar, que são o Rusev
e o Aleister Black. Eu sinceramente não vejo os dois aparecendo na WrestleMania. Eu acho que a luta do Randy Orton vai ficar entre o Solo Sikoa e o Nick Aldis. Se eles fossem fazer com qualquer um desses dois, eles já teriam dado algum sinal. Eu acho que os sinais são para o Solo Sikoa ou o Nick Aldis, com o Solo Sikoa na frente nesse momento. E eu acho que isso aí vai se solucionar no Friday Night SmackDown de amanhã. Agora, é possível que eles apareçam de alguma forma, interfiram em alguma luta? Sempre é possível. Chega, aparece de supetão, causa um estrago e acaba resolvendo uma luta de alguma forma. A gente vai ter que ver. Eu acredito, na verdade, que os dois vão estrear depois da WrestleMania, no Monday Night Raw e no Friday Night SmackDown. No caso, o Rusev Raw, porque ele ainda não foi designado, porque o Aleister Black, com as vinhetas, já está meio que designado para o SmackDown. E a pergunta que vocês também podem estar se fazendo é sobre a Mariah May. A Mariah May é uma lutadora da AEW que disse que não vai renovar o contrato, foi tirada da televisão pelo Tony Khan, e as pessoas começaram a se perguntar se viria para a WWE. E o que se sabe hoje é que ela não tem a menor chance de aparecer na WrestleMania, porque o contrato dela vai até novembro, pelo menos, sendo que pode ser adicionado tempo depois por conta de alguma contusão que ela venha a ter tido. O Tony Khan tem essa política na AEW. Então o que provavelmente vai acontecer é que a Mariah May vai ficar na geladeira até o final do contrato, ela vai tentar sair antes, mas não acredito que o Tony Khan vai liberar ela, e aí quando chegar em novembro, a Mariah May liberada, ela deve ser assinada com a WWE, ela já disse que não quer assinar. Tem gente falando que pode ser uma tática negocial para ela conseguir mais dinheiro da AEW, porque ela ganharia muito mais na AEW do que na WWE, mas pelo que as fontes dizem, ela tem um interesse de longa data pela WWE, inclusive postaram recentemente nas mídias sociais uma série de tweets que ela fez, ela inclusive teve presente na WrestleMania 38, se não me engano, e ela fez uma série de tweets ao longo dos anos falando sobre a WWE, as lutadoras da WWE, sobre como ela deseja estar na WWE um dia. Então vai ser interessante ver se a Mariah May realmente assina com a WWE, e se ela assinar, meu amigo, ela é uma lutadora que vai ser jogada pro alto muito rápido, porque ela tem talento, tem carisma, tem aura, então tenho certeza que isso vai acontecer. Uma outra informação que surgiu agora, esses momentos aqui eu estava entrando para poder ver algumas notícias de última hora, são as lutas que vão abrir a WrestleMania. E aí vem a surpresa, vem o choque, que não deveria ser um choque, porque se você conhece a WWE e conhece o histórico dela, você sabe que ela gosta de abrir os shows da WrestleMania com lutas por campeonatos mundiais. E a notícia veio de que tanto sábado quanto domingo será aberto pelas lutas pelos campeonatos mundiais do Monday Night Raw. Ou seja, no sábado, Gunther e Jey Uso abririam o show, e no domingo, Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair abririam o show. Então, o Jey Uso não apenas não é mais o main event Jey Uso, ele é o opening match Jey Uso. Não é mais o cara da última luta, ele é o cara da primeira luta do primeiro show. Então, assim, é realmente uma coisa assim absurda o que aconteceu e a forma como isso aconteceu. E se for verdade que o Gunther e o Uso vão abrir o sábado, olha, meu amigo, eu tô começando a achar que o Gunther retém. Apesar de todo mundo tá falando e apostando que o Jey Uso vai ganhar esse campeonato, olha, pelo fato de ser a luta de abertura do sábado, e isso me faz ter um cheiro de que pode ter coisa aí e de repente o Jey Uso não vai vencer. Eu acho que faria muito mais lógica a WWE botar ele para vencer o título lá na frente, de repente na penúltima luta, antes do main event, para chamar a galera e a galera explodir. Mas pode ser também uma estratégia da WWE de já iniciar o show dando uma hypada na galera com a vitória do Jey Uso. A gente vai ter que descobrir isso no sábado, né, quando a gente vai ver se essa luta realmente vai abrir. Vale notar que a conta WrestleVote, que foi que deu essa informação, disse que tudo pode mudar, porque no WrestleMania 35, a luta que iria abrir o show era o AJ Styles contra o Randy Orton, e aí eles acabaram mudando a luta 15 minutos antes do show ir para o ar e botaram Seth Rollins e Brock Lesnar abrindo o WrestleMania 35. Então, meu amigo, tudo pode mudar, tudo pode acontecer até em cima da hora, mas assim, estamos na era do Triple H, não na era do Vince McMahon, que fazia essas sandices. Vamos ver o que vai acontecer. Até o momento, essas são as lutas de abertura da WrestleMania. Um outro detalhe legal, e aqui vale a menção, é que a WWE escolheu as suas 50
maiores lutas da história. Eles fizeram ranking, nós fizemos ranking, outros canais fizeram seus rankings, e o ranking deles foi das 50 maiores lutas, não foi das suas lutas favoritas, o meu ranking, o ranking que eu fiz foi das minhas lutas favoritas, e nessas lutas, que das maiores lutas da história, não tem nenhuma luta muito surpreendente, não. O 10º lugar foi a luta entre Ronda Rousey, Becky Lynch e Charlotte Flair no 35. 9º lugar, Ultimate Warrior e Randy Savage luta pela aposentadoria, WrestleMania 7. O 8º lugar, Andre the Giant e Hulk Hogan, WrestleMania 3, a luta que fez com que a WrestleMania se tornasse o que ela se tornou. Em 7º lugar, Dudley Boyz, Hardy Boyz e Edge and Christian na segunda luta TLC, mesas, cadeiras e escadas na WrestleMania 17, uma das minhas lutas de duplas favoritas da história. Em 6º lugar, Roman Reigns e Cody Rhodes, WrestleMania 40. 5º lugar, The Rock e Steve Austin, WrestleMania 17. Em 4º lugar, Randy Savage e Ricky the Dragon Steamboat, do WrestleMania 3, também lutão técnico. 3º lugar, The Rock e Hulk Hogan, do WrestleMania 18. Essa luta eu tinha esquecido, realmente foi uma luta que teve uma aura toda especial, até por conta do double turn ali em cima da hora dos dois, com o que o Hogan entrou como vilão, The Rock entrou como mocinho, e os dois, quando eles se viram, o público começou a gritar Hogan, 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 numa nostalgia louca, e ali eles decidiram na hora fazer um double turn, e o The Rock atuou como vilão na luta e o Hogan atuou como mocinho. Em 2º lugar, Bret The Hitman Hart e Stone Cold Steve Austin, WrestleMania 13, luta que vai entrar para o Hall da Fama esse ano. E a primeira, claro, não tenho o que dizer, The Undertaker versus Shawn Michaels, WrestleMania 25, a primeira luta deles. Então, assim, não tem nenhuma surpresa aqui. Uma das minhas lutas favoritas foi em 11º, que foi a luta do Bret contra o Owen no WrestleMania 10. Mas assim, todas as lutas que estão aqui são merecedoras de estar aqui pela grandeza da luta. E eu fico muito feliz de ver a luta da WrestleMania 17, dos Dudleys, do Hardys e do Edge and Christian, porque reconhece o talento desses caras e o que eles fizeram nessa luta. É aquela luta que tem aquela cena antológica do Edge dando um spear no Jeff Hardy, que estava se pendurando no cinturão, e eles acabam caindo, então foi um lutão mesmo. Uma outra notícia que saiu agora na temporada da WrestleMania, é uma notícia muito importante, é sobre o prazo de validade do Roman Reigns, né? A gente tem comentado, inclusive comentou no vídeo, sobre que ele poderia ser o maior da história se ele durasse mais um tempo na companhia, ele precisaria de mais uns anos de rodagem. Mas numa entrevista para Vanity Fair, ele deu a entender que ele só tem mais 2 a 3 anos de carreira. Ele disse que o contrato dele vence no ano que vem, e aí depois disso ele teria mais 1 ou 2 anos de luta, e aí ele seguiria para uma atividade menos fisicamente demandante, o que a gente está falando de Hollywood. Tá, então, assim, o Roman Reigns ele participou daquele filme Hobbs e Shaw com o The Rock e o Jason Statham, que ele está na família do The Rock quando eles vão para Samoa, né? Então vai ser muito interessante ver se o Roman Reigns realmente vai trabalhar, lutar por mais apenas 2 a 3 anos. Se isso acontecer, então a gente acredita que o tempo dele como campeão deve se extinguir, ele deve trabalhar ali só para elevar outros lutadores. Eu acredito que deve ficar por isso. E por fim, vamos dar assim alguns spoilers interessantes sobre o que as casas de apostas estão dizendo. Se você não quiser spoilers da WrestleMania, possíveis spoilers, porque às vezes as casas de apostas erram, pula essa parte, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer na WrestleMania que a gente não citou aqui, e já vai pro vídeo seguinte, tá bom? Então, aviso de spoiler foi dado. O que as casas de apostas estão dizendo? Primeiro, estão dizendo que a Io Sky retém o título do Campeonato Mundial Feminino. Isso muita gente tem falado nessa história, que a Rhea e a Bianca estão muito focadas uma na outra, então as apostas estão dando conta de que a Io Sky vai reter o campeonato. Outra coisa, a aposta avassaladora, Jey Uso se tornará campeão mundial. Então vamos ver se com essa história de ser a primeira luta, se isso vai se confirmar. Outra, assim, avassaladora também, John Cena vence o 17º título mundial. E aí tem uma aposta que é muito interessante, que é uma prop bet. Ela não é uma aposta do resultado da luta propriamente dito, mas é uma aposta de com quem o Paul Heyman vai sair do ringue. Porque, se eu não me engano, as apostas estão dando conta hoje que o CM Punk vai vencer a luta. Porém, as apostas também estão dizendo que o Paul Heyman vai trair o CM Punk e o Roman Reigns e vai sair com o Seth Rollins. Como é que eles vão casar isso? Eu não sei. É provável que o Moneyline do CM Punk caia e o Moneyline do Seth Rollins surja,
e ele passe a se tornar o favorito para vencer a luta, como muita gente tem dito. E tudo indicando que realmente, sim, o Paul Heyman vai trair o CM Punk e o Roman Reigns e vai se aliar ao Seth Rollins. As casas de apostas estão dizendo isso, ou seja, tem gente botando dinheiro apostando que isso vai acontecer. Vamos ver se isso vai acontecer. Se acontecer, com certeza vai ser um momento para a gente se lembrar no WrestleMania de sábado. Então, gente, vamos manter o hype. Tenho certeza que esse WrestleMania, apesar de ter tido umas lutas jogadas em cima da hora, tem um potencial para ser um belíssimo show, porque todas as lutas têm potencial de serem de boas a muito boas, bastando ver o tempo da luta e como é que as lutas irão ser conduzidas. Beleza? Então, últimas notícias do canal. Amanhã, ou hoje, eu acho que eu devo postar esse vídeo na sexta-feira, live do canal do Friday Night SmackDown. Sábado, WrestleMania 41, nós vamos estar entrando ao vivo. Eu ainda vou dizer para vocês que hora que a gente vai entrar, mas a gente deve entrar um pouco antes da WrestleMania ao ar, talvez uma meia hora antes para a gente trocar uma ideia. Depois, no domingo, WrestleMania 41, noite 2, e na segunda-feira nós entramos com o Monday Night Raw. Vai ser uma semana pesada, muito trabalho, mas eu conto com a audiência de vocês. Beleza, galera? Um grande abraço. Se você ainda não fez as coisas que vão ajudar o nosso canal, não deixe de fazer. Se você quiser ver os vídeos da nossa estrada para a WrestleMania, veja a playlist que eu vou colocar aqui para vocês. E a gente se vê nessa sexta-feira no Friday Night SmackDown. Eu estarei juntinho com vocês. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até a próxima.